Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz seja convosco. Bem-vindos a mais um vídeo dessa semana do nosso vlog para compartilharmos a palavra de Deus. Mas antes de continuarmos, eu quero pedir para que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no canal da nossa igreja, aperta o botão vermelhinho lá de inscrição, ativa o sininho para você receber as notificações. E não esqueça de dar o seu like depois que você assistir ao nosso vídeo. E principalmente não deixe de compartilhar com seus amigos e com a sua família para que todos possam ouvir a palavra de Deus, que é tão importante para as nossas vidas. E deixa aqui também na nossa página os seus comentários. Coloca aí se você está gostando, se você tem algum assunto que você quer que a gente faça um vídeo. Se você tem uma sugestão, uma ideia, a gente fica aqui esperando, ansioso por aquilo que você tem para dizer para nós. Então, curta, comente, compartilha e se inscreva no nosso canal. Acho que vocês aí devem estar se perguntando, por que será que a Letícia está aí nessa mesa cheio de livros? Parece até que ela está estudando como eu estou estudando, português, matemática, história, geografia. Ah, não, Letícia, se for sobre esse assunto, tô desanimado, tô cansadão. Mas espera aí que já você vai entender. Segura a sua curiosidade que já você vai entender porque eu coloquei essas coisas aqui na minha mesa, tá bom? Fica ligado aí. E nós vamos compartilhar um pouquinho então da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você será fortalecido. Se liga aí, vamos abrir a nossa Bíblia. Pega a sua Bíblia ou o seu celular com o seu aplicativo. Se você está assistindo no celular do seu pai, da sua mãe, ou empresta o celular de alguém aí da sua casa. E abra comigo Josué capítulo 1. Se você precisar aí de um tempinho, dá pausa no nosso vídeo e para que você possa abrir a Bíblia em Josué, capítulo 1, e nós vamos ler a primeira parte do versículo 7. Vamos ler aí comigo? Seja forte e muito corajoso. Vamos falar sobre Josué, mas nós vamos voltar um pouquinho aí para relembrar sobre a história de Josué, e ainda quem não conhece vai poder conhecer. Um dia Moisés enviou 12 homens para a terra de Canaã, uma terra que Deus havia prometido para os seus filhos. Eles tinham que ir lá conhecer essa terra e voltar com um relatório para Moisés. Foram 12 homens. 12 homens foram conhecer essa terra e ficaram por lá 40 dias. Quando eles retornaram com um cacho de uva que era carregado, tinha que ser carregado por 2 homens. Olha só, né? Imagina o tamanho desse cacho de uva. Mas 10 desses homens fizeram um relatório aparentando medo. Eles estavam preocupados com as pessoas, com os homens que habitavam aquela terra. Eles diziam para Moisés: esses homens são poderosos, esses homens são gigantes e a gente não vai conseguir conquistar essa terra. Mas 2 homens, um deles chamado Caleb e outro Josué, fizeram um relatório diferente para Moisés. Eles já falaram de outra maneira, que apesar dos habitantes daquela terra serem fortes, com certeza eles venceriam sobre eles e conquistariam a terra que o Senhor havia prometido para eles. Josué, a Bíblia vai nos mostrar que era um homem que estava sempre por perto de Moisés e aprendia muito com Moisés. E é aqui que eu quero parar um pouquinho e explicar para vocês por que eu estou aqui na minha mesa com as coisas para estudar. Porque é importante nós estudarmos. É importante você estar aí na sua casa, mesmo nesse momento que nós estamos passando, estudar. Estudar português, matemática, história, geografia. Nós precisamos aprender sobre todas as coisas. E eu tô falando isso, sabe por quê? Porque eu andei conversando com alguns meninos, com algumas meninas e percebi que muitos de vocês estão cansados, desanimados, porque estão estudando em casa, estão com saudade dos amigos, muitas vezes enfrentando dificuldades em entender algumas matérias.
Mas olha só, a Bíblia, lá em Eclesiastes capítulo 3, diz que há tempo para todas as coisas. Nós temos que ter tempo de se divertir, de se alegrar, tempo de chorar e há tempo também de aprender. E mesmo aí na sua casa, você tem que ter esse tempo para aprender. Eu sei que muitas vezes você tem dificuldade de entender alguma matéria, alguma lição, mas eu tenho certeza que seu pai, sua mãe e até mesmo o professor numa mensagem pode tirar as suas dúvidas. E as saudades dos amigos a gente vai matando aí. Você pode fazer uma ligação, conversar pelo WhatsApp e tantas outras coisas. Mas eu quero que você se lembre aí na sua casa que é importante você aprender. Aonde que eu vou usar tudo isso de matemática, essas contas? Onde que eu vou usar o português? Aonde que eu vou colocar em prática a parte de geografia? Já pensou você aí um dia viajar para algum país e não saber que continente ele faz parte? Você já pensou alguém perguntar para você uma conta matemática e você não conseguir fazer de cabeça? Você precisa aprender e essas coisas são importantes. Por exemplo, um chefe de cozinha que faz gastronomia, vou dar só um exemplo aqui. Ele vai precisar saber, por exemplo, matemática para saber o peso e as medidas da receita. Ele vai precisar saber, por exemplo, sobre química, pela reação dos produtos, dos ingredientes que ele vai misturar. Ele precisa saber, não é mesmo? Esse é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, para mostrar a importância de ter que estudar, de ter que aprender e de que ter esse tempo na nossa vida é importante, até mesmo para aprender sobre a palavra de Deus, que nós estamos aqui compartilhando toda semana, mas que você também tem que ter um tempinho aí para poder ler a palavra de Deus e aprender sobre as coisas de Deus. Mas vamos voltar à história bíblica. Josué, então, sempre esteve muito próximo de Moisés e estava perto de Moisés para aprender com ele, para aprender muito mais com Moisés sobre todas as coisas. E antes de morrer, então, Moisés vai diante do povo e apresenta Josué ao povo e dá a tarefa para Josué conduzir o povo até a terra prometida pelo Senhor. Que desafio Josué tinha, não? Que desafio muito grande Josué teria para conduzir o povo que reclamava, murmurava, que era desobediente a Deus. Era um grande desafio. E um desafio também muito grande substituir um líder como Moisés, que tinha intimidade com Deus, que era, assim com Deus. Josué tinha esse desafio. Mas eu anotei algumas características aqui de Josué que são muito importantes e eu queria que, se você não tiver aí com um papel, uma caneta perto, você anote aí para não esquecer. Olha só, Josué era temente ao Senhor. Ele cria nas promessas de Deus. Josué era consagrado ao Senhor e seguia todos os seus ensinamentos. Josué, ele era obediente às ordens de Deus, era corajoso e era decidido. E você pode ver tudo isso em todos os capítulos do livro de Josué. Então, se você puder ler, leia todo esse livro para que você possa entender muito mais aprofundado, um pouquinho mais sobre essa história que a gente está conversando aqui. Então, Josué tinha todas as características que Deus buscava em alguém para continuar o seu projeto de tornar o homem novamente santo e separado para ele. Então, olha só, Josué era corajoso, destemido, Josué era decidido, obediente, santo e cria no Senhor. É claro que Josué pode ter sentido algum tipo de receio ao assumir tamanha responsabilidade em conduzir o povo para tudo isso. Mas vamos ler novamente o capítulo 1 de Josué, a partir do versículo 3 agora, porque Deus deu uma palavra de ânimo para Josué, para que Josué não ficasse com medo e nem desanimado. Vamos ler aqui comigo? Pega a sua Bíblia aí, a partir do versículo 3 nós vamos ler.
Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Vamos voltar a falar um pouquinho da importância de estudar? É muito importante. Você vê aqui que Deus fala para Moisés: estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Você viu quanto é importante a gente dedicar a nossa vida aos estudos? Não somente da palavra de Deus, mas de todas as outras coisas. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conseguimos viver de acordo com o que está escrito nela. E quando nós fazemos isso, tudo corre muito bem na nossa vida. Deus quer que tudo que você faça e corra bem na sua vida. Deus quer que você seja abençoado. Por isso que Deus fala assim: estude, aprenda, se dedique a ler a palavra de Deus. Seja forte, seja corajoso, não desanime. Por isso é importante você se dedicar ao estudo. Talvez você fique cansado, desanimado, mas você precisa estudar as matérias aí da sua escola e estudar também um pouco da palavra de Deus. Se liga aí que antes da gente terminar o vídeo dessa semana, eu tenho um desafio para você, hein? Quero ver quem vai ser o corajoso, quem vai ser a corajosa. O desafio de hoje é que você escreva aqui nos nossos comentários a frase: eu sou forte, eu sou corajoso. E quero ver quem vai postar aqui, hein? Quem vai ser então o corajoso ou a corajosa que vai postar um comentário aqui? Se você ainda não postou nada aí na nossa página, agora é o momento de cumprir esse desafio. E um outro desafio que eu quero lançar para você é que você leia esse livro de Josué. É um livro muito bonito da Bíblia, como todos os outros, mas aí você vai poder entender toda a história que nós falamos aqui no nosso vlog. Combinado? Não deixe de cumprir o nosso desafio. E se você tem alguma ideia, alguma sugestão também, coloque aqui nos comentários. Galera, Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí uma semana abençoada e eu espero vocês junto com toda a nossa equipe aqui na próxima semana, viu? Deus abençoe vocês e até a próxima em nome de Jesus. Tchau!